Bom, então vamos. Hoje eu inicio por você, Bruna. Candidata, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Candidata, iniciando a sua avaliação pela disciplina de noções de direito, inicialmente nós sabemos que o inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas tem um prazo diferenciado para sua finalização. Quando o réu está preso, quanto tempo a autoridade policial possui para finalizar esse inquérito? Excelência, segundo a própria lei de drogas, o prazo é de 30 dias, prorrogável uma única vez. Perfeito. Candidata, a Lei Maria da Penha descreve um único tipo penal. Qual seria o crime descrito na lei? Excelência, a Lei Maria da Penha, ela descreve o crime de descumprimento de medidas protetivas. Atualmente, o tipo penal foi alterado no que tange ao preceito secundário da pena. Candidata, quais são as fases do caminho do crime? Excelência, o intercrimes, ele é dividido em fase da cogitação, preparação, atos executórios e consumação delitiva. Feito. Candidata, partindo agora, mais uma questão de direito. Inicialmente, nós sabemos que a casa é um asilo inviolável. Porém, a Constituição Federal traz algumas possibilidades de ingresso na propriedade privada. Quais são essas possibilidades de ingresso na propriedade privada durante o dia, segundo a Constituição Federal? Excelência, a Constituição Federal, ela traz disposições no que tange ao período do dia e da noite. Durante o dia, seria para cumprimento de ordem judicial. Perfeito. Candidata, agora sim, partindo para a disciplina de criminologia, eu gostaria de saber da senhora qual é o nome do processo em que a própria vítima se atribui uma parcela de culpa ou de responsabilidade pelo fato que a vitimou. Excelência, dentro da vitimologia, o processo consiste na heterovitimização, onde a vítima passa a se culpar pelo fenômeno ocorrido com ela. Candidata, o que são técnicas de neutralização? Excelência, dentro da teoria da neutralização, há o estudo principalmente da delinquência juvenil. Neste caso, os autores eles atribuem a condição do delinquente de buscar métodos para explicar o fenômeno cometido por eles, ou seja, justificativas para o fenômeno delitivo por eles praticados. Candidata, qual é a teoria da criminologia que defende uma repressão máxima de todo e qualquer delito por meio de uma ação contundente do Estado? Excelência, a política é a política de tolerância zero. Candidata, quais são os métodos utilizados na criminologia? Excelência, partindo-se do pressuposto de que a criminologia é uma ciência interdisciplinar, ela se utiliza dos métodos empíricos, indutivos, interdisciplinares, sociológicos e métodos biológicos. Candidata, partindo agora para a disciplina de língua portuguesa, preste atenção na seguinte frase. A vogal foi elidida na pronúncia. Qual é o significado de elidir nessa frase? Excelência, ao que me recordo, é eliminar. Candidata, qual seria a figura de linguagem de aliteração? Só um momento, Excelência. Certo. Excelência, a aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição excessiva de consoantes. Candidata, o que é o período composto? Excelência, o período composto dentro da área da sintaxe consiste na composição de duas ou mais orações com verbos. Perfeito. Candidata, soletre para mim a palavra cooperação.
Excelência, poderia fazer uso do papel? Por favor, candidata. Excelência, C, hífen, O, hífen, O, hífen, P, hífen, E, hífen, R, hífen, A, hífen, C cedilha, hífen, aotil, hífen, O. Perfeito, candidata. Muito obrigada e boa sorte. Obrigada, excelência. Vamos lá, Bru. Boa banca, tá? Excelente banca. As suas respostas, elas, no início, quando a gente começou as arguições, elas eram um pouco mais extensas, né? Então, você explicava muito mais do que a pergunta falava. Hoje em dia, você já tem um poder de síntese muito bom, trazendo informações a mais, dando ao examinador mais conhecimento que você tem, mas não fugindo da resposta. Então, questão postural está perfeito, tá? É isso, é manter até a data da sua arguição. Fora isso, então, nós sabemos que nossa banca foi adaptada de acordo com aquilo que está sendo cobrado pela Academia de Polícia, né? Então, agora, nós temos de 3 a 4 questões por cada disciplina, nós optamos aí pelas 4 questões para que vocês treinem um pouco mais. Além disso, agora nós modificamos também a ordem das disciplinas, né? Então, tudo isso para simular realmente a banca ali, a prova dos senhores. Sobre o conteúdo em português, aqui, Bru, na soletração, única coisa, o hífen, ele atrapalha um pouco quando você fala. Eu tinha essa dúvida, inclusive, se eu falo traço ou hífen, porque a gente vê o pessoal soletrando e eles costumam falar traço e a outra vogal ou outra consoante. E aí eu falei, gente, eu falo hífen ou eu falo traço? Na realidade, aqui você não precisaria nem falar nenhum dos dois, tá? Você poderia responder a essa questão sem a necessidade de colocar ali entre cada palavra uma outra palavra, entre cada letra uma outra palavra. Então, excelência, cooperação, C-O-O-P-E-R-A, C cedilha, A-til-O, cooperação. Aqui já ficaria teria menos ruído na sua resposta nesse tipo de questão, tá? Uhum. Sobre a soletração, você soletrou de maneira correta, né? Em português, questionei o que era o período composto. O período composto é uma estrutura frasal em que contém 2 ou mais orações. Essas orações, elas podem ser coordenadas ou subordinadas. As coordenadas são aquelas independentes entre si, né? São aquelas que nenhuma depende sintaticamente da outra, e aí nós temos as classificações das coordenadas. Além disso, elas podem também ser subordinadas, e subordinadas nós temos quando uma oração ela depende sintaticamente da outra para complementar o sentido, né? Então, nós temos as subordinadas substantivas, as adjetivas, as adverbiais. Aqui, o período composto, bastava que você me trouxesse que ele acontece quando há 2 ou mais orações em uma mesma frase, né? Podendo essas orações serem coordenadas ou subordinadas. Tudo certo com a sua resposta. Sobre a literação é exatamente isso, é a repetição de sons consonantais em palavras próximas, como o rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição desse R ali é uma aliteração, ela é caracterizada por essa repetição intencional desses sons consonantais. Isso acontece normalmente para dar ritmo, para dar sonoridade para aquela pronúncia. Aqui também você acerta a questão. Sobre significação de palavras. Quando eu digo que a vogal foi elidida na pronúncia, significa que ela foi suprimida, que ela foi eliminada, como você bem trouxe, né? Elidir significa, é um verbo que significa suprimir ou eliminar, e ele é utilizado especialmente em contextos fonéticos, né? Quando uma vogal ela é omitida na junção de palavras. Quando eu digo vou à escola, por exemplo, nós sabemos que esse A craseado, ele tem ali 2 vogais, né? Uma exercendo o papel de artigo definido feminino e outra exercendo o papel de preposição.
Em português, Bru, a gente fecha a sua nota com um total de 100 pontos, tá? Ok. Indo para a criminologia, os métodos, né? Aqui você respondeu corretamente. A criminologia, ela é, de fato, uma disciplina interdisciplinar, uma ciência autônoma que se utiliza de métodos empíricos, biológicos, sociológicos, científicos, né? Indutivos. O empirismo, esse método indutivo experimental, é o que se dá o empirismo, que é aquele que nós conseguimos perceber a partir da experiência, dos sentidos, da observação concreta dos fatos. O método empírico, ele se baseia na observação e na coleta de dados reais sobre um comportamento criminoso, né? O comportamento social, os impactos do crime. Esse método empírico, que é a base da criminologia, ele analisa casos concretos, situações específicas e formula hipóteses e teorias a partir dessa observação. O método, ele também é científico porque ele segue esse rigor sistemático para testar essas hipóteses, né? Se utiliza de técnicas como a experimentação, o levantamento ali de dados estatísticos, de análises qualitativas. Além disso, ele é essencial para validar essas teorias, para garantir uma objetividade nas conclusões. Então, o método científico também é muito importante para a criminologia. O método biológico, né, que nós vemos a partir da escola positiva, né, que é aquele método que investiga fatores internos, fatores endógenos que podem influenciar no comportamento do criminoso, como a genética, condições neuropatológicas, tudo aquilo que está na constituição do próprio criminoso é um método biológico, e nós vemos isso a partir da escola positiva com o determinismo biológico de Lombroso, pai da criminologia. Ainda nós temos o método sociológico, que ele foca, enquanto o método biológico nos fatores internos e endógenos, os métodos sociológicos focam em fatores exógenos que influenciam no comportamento criminoso, como, por exemplo, o ambiente social, condições econômicas, cultura, os vínculos comunitários ali, quando nós falamos do controle social informal, essa desorganização social. Esse método sociológico veio com toda a força com as teorias macrosociológicas, principalmente ali com a pioneira Escola de Chicago. Tudo certo aqui com a sua resposta também, tá, Bruno? Sobre aqui a teoria que visa ali uma repressão máxima de todo e qualquer delito por meio de uma ação contundente do Estado, a teoria ou a política criminal da tolerância zero. Essa teoria da tolerância zero, ela é diretamente associada a essa política de repressão rigorosa a qualquer tipo de ilícito. Se fundamenta naquele experimento, né, que é o experimento das janelas quebradas, desenvolvida ali dentro do contexto da Escola de Chicago, que propõe que sinais de desordem urbana, como janelas quebradas, pichações, pequenos delitos, começam a gerar um ambiente que é propício para crimes mais graves, começam a transmitir essa ideia de ausência de controle, de ausência de autoridade naquela localidade. A lógica é que, se nós toleramos esses pequenos desvios, isso cria um ciclo de degradação social. Ainda aqui é importante, já que em criminologia eles estão inovando de uma forma radical ali, né, de uma forma até assustadora para alguns candidatos, principalmente quando se trata aí das vertentes da nova criminologia, da criminologia contemporânea, que nós saibamos também que há uma teoria chamada teoria dos testículos quebrados, que ela é menos formalmente difundida e é usada em analogia à teoria das janelas quebradas. O que diz essa teoria? Ela destaca esse impacto negativo da impunidade e da desordem em ambientes específicos. Ela alerta a gente que a negligência com questões menores acabam influenciando a percepção da autoridade e do controle social em certas áreas. A teoria dos testículos quebrados acaba trazendo para a gente que a força policial que reprime ali crimes, isso gera uma dispersão desses indivíduos para outras localidades da cidade. Essas bases teóricas se sustentam na Escola de Chicago, né? Tudo isso cresce ali em 1920 com base na Escola de Chicago. A Escola de Chicago, por meio dessas análises sociológicas, criminológicas,
apresenta essas teorias que destacam a relação que existe entre o espaço, o ambiente e o comportamento humano. Além dessas teorias, também é importante que vocês tenham aí na ponta da língua a teoria ecológica, né, desenvolvida por Park, por Burgess, e a teoria espacial, que é aquela que nos diz, e que a gente tanto vem trazendo aqui nas bancas, que nos diz que a arquitetura urbana daquela cidade influencia no comportamento criminoso, porque o comportamento criminoso nada mais é do que uma janela de oportunidade. Certo? Tudo isso está ligado nesse contexto da tolerância zero. Aqui, tudo certo com a sua resposta. Sobre as técnicas de neutralização, é exatamente isso. A teoria da neutralização, ela parte da análise da delinquência juvenil, né? E o que seriam essas técnicas? As técnicas seriam justificativas, as quais esses desviantes, esses criminosos recorrem para tentar racionalizar esses comportamentos, redefinir, ressignificar situações. Esse processo acaba permitindo que temporariamente seja suspenso o compromisso daquele criminoso com as regras normativas, com os valores sociais, oportunizando dessa forma um comportamento delinquente e a proteção do indivíduo de se culpar pelo ato criminoso. É uma técnica para uma autojustificação, né, alegando que policiais, Ministério Público e os juízes, eles seriam corruptos. Há 5 principais técnicas aqui nas técnicas de neutralização. Primeiro, o criminoso nega a sua responsabilidade, ele acredita que ele foi levado a cometer o ato por forças externas ao seu controle. Ele nega o dano, ele minimiza, ele nega os prejuízos causados pela sua ação. Ele nega a vítima, descredibilizando a vítima, dizendo que essa vítima mereceu aquilo que ele fez. Ele condena os condenadores, desacreditando ali das figuras de autoridade, como policiais, promotores, juízes, afirmando que todos eles são corruptos ou, não sendo corruptos, são imorais. Além disso, né, a quinta e a última técnica, eles acabam apelando para a lealdade superior, né? Justifica o crime ali como resultado de uma obrigação com um grupo que ele tem, né? Ele traz esse apelo à comunidade de uma forma geral, se sentindo vítima e saindo de vítima da situação. Ou seja, são técnicas de autojustificação. Aqui tudo certo com a sua resposta também, Bro. Agora, sobre o nome do processo em que a própria vítima se atribui uma parcela de culpa ou de responsabilidade pelo fato que a vitimou. Heterovitimização, né? A própria vítima acaba se responsabilizando por aquilo e acaba revendo a ação que ela teve antes daquele crime, porque ela acha, por exemplo, que a culpa pode ser sua, que ela poderia ter evitado aquilo de alguma forma e ela não fez. Então, heterovitimização. Em criminologia, Bru, a gente fecha a sua nota com um total de 100 pontos também. Bia, essas questões mais abertas, assim, de criminologia que os examinadores estão perguntando, assim, eu até tenho uma ideia sobre o que seria a resposta. Mesmo que não seja o que eles esperam, será que eles atribuem alguma nota um pouco mais elevada? Porque a ideia a gente até consegue, assim, até vem à cabeça, mas às vezes não tá igual o que eles esperam que esteja, né? Aí eu fico meio perdida, porque são coisas muito abertas que eles estão pedindo agora. Na realidade, em criminologia, é uma matéria que, assim, desde o início sempre me preocupou bastante, porque essas questões abertas normalmente vêm em criminologia. E agora, com esse estudo da criminologia contemporânea, mais ainda, o que acontece? Há questões que demandam do candidato um certo trabalho intelectual, e aí esse trabalho intelectual ele é exposto ao examinador, e esse examinador ele pode querer... A criminologia é uma matéria perfeita se o examinador quiser te testar em algum aspecto moral, por exemplo, em algum aspecto ali da legalidade, da pessoalidade do próprio candidato. O que eu aconselho? Sempre responda. Ali não tem uma válvula de escape. Eles atribuem pontuação. A prova oral, Bru, ela é uma prova que, assim, depende muito de quem está ali.
Então, a gente vê, por exemplo, eu assisto as arguições de outros professores e, de repente, eles consideram como errado uma coisa que eu atribuiria nota, sim, a esse candidato. Então, não tem como a gente saber se aquele examinador, se você não bater com o espelho, ele vai zerar, ou se por ter um conhecimento pretérito daquela disciplina, esse examinador vai entender que você sabe do que você está falando e aí vai atribuir algum ponto ou outro. O conselho é, sempre responda. Se você tem uma ideia, tente tangenciar, porque aí, das duas, uma, ou você chega próximo do espelho dele e aí ele faz a atribuição de pontos, ou você demonstra para o seu examinador que você está ali, que você não vai chutar a questão, que você vai tentar resolver esse problema que caiu no seu colo. Tá? Tá. Em direito, portanto, te questionei aqui dentro de direito constitucional qual é a possibilidade de ingresso na propriedade privada durante o dia, sabendo que a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Aqui, Bru, você respondeu que para cumprir uma ordem judicial durante o dia, né? Nós sabemos que há várias teorias que explicam isso. Lei de abuso de autoridade traz o horário das 21 às 5 como sendo noite, e aí a gente usa isso, não usa tal. Independente dessa discussão doutrinária, o que nós temos que lembrar é que, mesmo durante o dia, nós temos outras possibilidades de ingresso que não pelo cumprimento de ordem judicial. O que se restringe é, durante a noite, não pode cumprir ordem judicial, não pode entrar com mandado, tem que ser durante o dia. Mas, durante o dia, nós também podemos entrar em caso de flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro, né? Ou com o consentimento do morador. 5 possibilidades durante o dia. Com o consentimento do morador, flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial. Durante a noite, 4. Com o consentimento do morador, flagrante, desastre, para prestar socorro. Com ordem judicial, não, só durante o dia, tá? Sobre as fases do intercrimes aqui, né? Nós sabemos que o intercrimes ele é composto por 4 fases: a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. A cogitação se refere àquele momento em que o agente concebe a ideia de praticar o crime, né? É uma fase interna, subjetiva, não tem relevância penal essa fase. A preparação consiste na realização de atos externos que antecedem a prática do crime, como adquirir instrumentos para planejar essa execução, né? Em regra, os atos preparatórios, eles não são puníveis, mas eles podem configurar ali um crime autônomo ou ainda esses atos preparatórios, como um crime autônomo, podem estar em lei, como, por exemplo, quando eu falo do terrorismo, a preparação já é um crime, será penalizada. Ou, se essa preparação, embora não seja um crime autônomo, ela consiste em um outro tipo penal, aí ela também é penalizada. Em regra, na preparação, não tem punição. Depois da preparação, então, nós temos fase interna, cogitação, começa a fase externa com a preparação. Depois da preparação, nós temos a execução. A execução se dá no início da conduta descrita no tipo penal, né? É o momento em que o crime passa, de fato, a ser punível. É o momento em que nós temos a tentativa ou a consumação, ou outros institutos, né? Arrependimento eficaz, desistência voluntária, tudo aqui entre a execução e a consumação. O crime se consuma, por fim, última etapa do caminho do crime, quando se tem a realização completa desse crime, alcançando o resultado pretendido pelo agente, conforme descrito no tipo penal. Ou seja, quando se reúnem todos os elementos constitutivos daquele tipo penal, né? Aqui, vale sempre mencionar que nós não temos o exaurimento como uma etapa do intercrimes. O exaurimento, ele acontece quando, mesmo depois da consumação, aquele bem jurídico segue sendo violado pelo sujeito ativo, né? Então, no crime de concussão, por exemplo, um crime funcional, quando ele exige a vantagem, ele já consuma esse delito. Se ele recebe ou não a vantagem, o crime já está
consumado, é mero exaurimento. Esse exaurimento, ele pode agravar a pena, pode constituir uma causa de aumento de pena, ou ainda pode constituir ali uma agravante genérica do nosso Código Penal. Mas não é etapa do intercrimes. Aqui, perfeito, tá? Você trouxe todas as etapas do intercrimes de maneira correta, considerei completamente. Sobre a Lei Maria da Penha, trazendo ali tipos penais, a Lei Maria da Penha, ela descreve um só tipo penal. O tipo penal do artigo 24A, que diz descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei, né? As medidas protetivas de urgência são medidas que são requeridas ali ao juiz e decretadas pelo juiz, que visam ali proteger essa vulnerável, como, por exemplo, afastamento do agressor do lar, proibição de contato com a vítima, com testemunhas, proibição de frequentar determinados locais, suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo, entre outras. Aqui, muito legal que você trouxe esse conhecimento de atualização legislativa. Ainda bem que você não perguntou a pena. Sobre o aumento de pena, agora de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Sobre, aqui, outra coisa importante sobre esse crime, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança. Perfeita resposta aqui. Sobre o inquérito policial, prazo para inquérito policial na lei antidrogas, preso 30 dias, solto 90 dias. Esses prazos podem ser dobrados, né? Então, aqui te questionei se o réu estiver preso, qual era o prazo? Prazo de 30 dias. Aqui, Bru, em direito, eu fecharia sua nota com um total de 98 pontos, tá? E aí, nós fecharíamos essa arguição de hoje, só um minuto, com um total de 99 pontos. Parabéns. Muito obrigada, viu, Bia? Parabéns, obrigada a você. Pessoal, só um minuto, eu vou beber uma água, tá? O pessoal, todo mundo aqui fez para investigador? Eu sim. Eu fiz para investigador. Eu fiz para escrivão. Investigador. Quando que é a sua prova, Bruna? É dia 9. Nossa. Tempinho bom ainda. Mas eu tô preocupada com criminologia. É nada, criminologia. Você acredita que eu fiz uma pós de criminologia e eu ainda tenho um pouco de dificuldade com essas teorias mais modernas, principalmente porque eles estão misturando conceitos. Então, acho que o maior problema de criminologia são as perguntas abertas, né? Exatamente. Exatamente. E eles estão fazendo uma junção de temas nas perguntas, tá complicado. Por isso que eu até questionei a Bia se eles atribuírem algum ponto. Eu acho que, tipo assim, perguntou sobre alguma coisa de cultural ou feminista, por mais que a gente não saiba responder, dá o conceito do básico ali, que eu acho que você busca alguma palavra-chave ali do espelho. Eu acho interessante também trazer essa ideia central do que é ou vamos supor, a criminologia queer e tentar ali juntar com o que eles estão perguntando, porque eu acho que, no geral, todo mundo vai fazer isso, porque ninguém tem um conhecimento tão aprofundado a esse nível. Eu também acho. Mas vai chegar uma hora que também acho que não vai ter mais o que eles inventarem de perguntas sobre esses temas. O pessoal que ficou para o final, ou eles vão ter perguntas muito fáceis, ou eles vão querer inventar moda. É verdade, realmente. Mas vai dar certo. Vai dar certo, se Deus quiser.
Bom, vamos então. Dou continuidade por você, Iago. Vamos lá. Candidato, boa tarde. Boa tarde, excelência. Iniciamos a sua avaliação pela disciplina de Direito. Inicialmente, eu gostaria de saber do senhor quais são os poderes da União. Excelência, os poderes da União são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Candidato, o que significa dizer que o inquérito policial é conduzido com discricionariedade? Excelência, a discricionariedade do inquérito policial diz respeito a cada caso concreto que permite ao delegado de polícia agir conforme o caso necessita. Candidato, a lei de abuso de autoridade elenca alguns crimes. Os tipos penais definidos nessa lei podem ocorrer de uma forma culposa. Não, excelência, visto que exige o dolo específico de prejudicar outrem por mero capricho de satisfação pessoal ou por... Só um momento, excelência. Ou para benefício próprio ou de terceiro. Candidato, dentro da Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo, quando se admite a pena de advertência? Só um momento, excelência, por gentileza. Excelência, a advertência na Lei Orgânica da Polícia, ela vai ser de acordo com quando o agente policial ele agir em desacordo com alguma norma estabelecida no estatuto. Candidato, partindo para a disciplina de criminologia, eu gostaria que o senhor definisse para mim criminoso fronteiriço. Excelência, o criminoso fronteiriço é aquele que está na zona limítrofe entre a rigidez e a sanidade mental. Candidato, cite o nome de um expoente da Escola de Chicago. Howard Becker, excelência. Candidato, preste atenção na seguinte definição. É um tipo de prevenção que busca reforçar a confiança no sistema de justiça criminal, fortalecer a coesão social, reafirmar valores e normas que sustentam a ordem social. Aqui eu falo de qual tipo de prevenção? Prevenção geral positiva, excelência. Perfeito. Candidato, que seria a perigosidade vitimal? Excelência, a perigosidade vitimal diz respeito a aquelas pessoas que têm certo predisposição a se tornarem vítimas, e com isso deve ser dado a elas meios institucionais para que possa prevenir que elas possam se tornar vítimas, e pode ser medidas públicas ou privadas. Perfeito. Candidato, partindo para a disciplina de língua portuguesa, a frase vou a Manaus se utiliza crase? Não, excelência, nesse caso não tem crase. Candidato, soletre para mim a palavra rescisão. Excelência, a palavra rescisão se soletra da seguinte forma: R-E-S-C-I-S-A-T-O, rescisão. Candidato, qual é o coletivo de jurados? Júri, excelência. E o coletivo de leis, candidato? Código, excelência. Candidato, a frase
a audiência foi realizada perante ao magistrado. Está correta? Sim, excelência, está correto. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado. Iago, vamos lá. Aqui, correta a sua postura, tá? A sua forma de tratamento, você responde de uma forma bem rápida, não usa de nenhuma alternativa, como pedir para que o examinador repita a resposta, em que pese tudo isso não tenha problema, e eu incentivo, inclusive, os alunos a fazerem isso quando necessário for, é muito legal perceber que o candidato já está no nível de treinamento bom, a ponto de a arguição ser fluida, né? A arguição não ter ali interrupções, cortes, ser uma coisa rápida. Ali na prova oral, vocês vão perceber que é tudo muito rápido, né? Pergunta e resposta. De repente, vocês vão pegar um examinador que quer a resposta de bate pronto, e aí eles vêm com perguntas mais objetivas. Cada coisa depende ali do perfil desse examinador. Essa banca é uma banca mais objetiva e você atende ao pressuposto aí da banca, ao objetivo da banca. Sobre conteúdo, língua portuguesa. A frase, a audiência foi realizada perante ao magistrado, ela está incorreta, tá, Iago? Por quê? Porque perante já é uma preposição. Ou seja, esse a que está junto ali no ao magistrado, ele não deveria estar ali, né? Nós não utilizamos duas preposições ali. Então, ela está incorreta porque essa regência seria melhor feita se nós falássemos perante o magistrado, excluindo essa preposição a. Não existe perante ao. Nós aprendemos que quando se já tem uma preposição, não se utiliza uma outra preposição. Perfeito? Okay. Aqui você erra a questão, portanto. Sobre o coletivo de jurados, júri, maravilha. Sobre o coletivo de leis, legislação ou código. O substantivo coletivo, ele é aquele utilizado para, mesmo no singular, se referir a uma coletividade de alguma coisa, né? Então, a coletividade de leis, nós falamos legislação, código. A coletividade de jurados, nós falamos júri. Há coletivos genéricos e específicos. Nesse caso, nós estamos falando de coletivos específicos. Sobre a forma de soletrar aqui, você soletrou corretamente a palavra rescisão, né? Rescisão tem o SC ali, ali na última sílaba nós utilizamos um S só, e a forma de soletrar também está correta dentro do padrão. Sobre a frase vou a Manaus, se nós utilizamos ou não crase. Não, nós não utilizamos crase, porque Manaus é o nome de uma cidade que não exige o artigo definido a. Então, aqui, se nós utilizarmos aquele macete, né, quem vai a Manaus, volta de Manaus, né, e aqui nós vemos que há a presença apenas da preposição. Fora isso, Manaus não recebe o artigo ali, até por ser um nome masculino e não feminino, né? Perfeito, aqui, tá? Em português, eu fecharia a sua nota com um total de 75 pontos, tá, Iago? Certo. Sobre criminologia, perigosidade vitimal. A perigosidade vitimal, ela se refere, de fato, a essa condição em que a vítima, de uma forma direta ou indireta, ela acaba contribuindo para a sua vitimização, seja pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, pela exposição excessiva que essa vítima tem ao risco, né? Então, é uma maior propensão, uma maior disposição a se tornar vítima. A análise dessa perigosidade vitimal se dá para que nós consigamos
proteger essa vítima, prevenindo através da vítima que ela tenha um comportamento que a leve a ser vítima. Quando nós falamos, olha, não anda nesse lugar, não expõe esse objeto, vai sair, por exemplo, pelas ruas de São Paulo, ruas que são consideradas perigosas, retira a corrente de ouro, a pulseira, tudo isso é para se evitar de você se expor a um risco desnecessário. A perigosidade vitimal se dá a partir do momento que a vítima se expõe a esses riscos e ela acaba contribuindo de uma forma consciente ou não, direta ou não, para a vitimização. Perfeita a resposta aqui. Sobre as prevenções dentro de criminologia, nós temos algumas classificações de prevenções, como a prevenção geral positiva, a prevenção geral negativa, a prevenção especial positiva, a prevenção especial negativa. Essas prevenções estão relacionadas à teoria relativa da pena, né, em que nós sabemos que o foco é prevenir e não reprimir, mas fora isso, quando nós tratamos da prevenção direta ou indireta, nós temos ainda outras classificações, como a prevenção primária, a prevenção secundária e prevenção terciária. Aqui eu te questionei qual era o tipo de prevenção que busca reforçar a confiança no sistema de justiça criminal, fortalecer a coesão social, reafirmar valores dentro da ordem social. Tudo isso se dá dentro de uma perspectiva da prevenção geral positiva, que busca reforçar essa confiança no sistema de justiça criminal, busca fortalecer a coesão social, busca reafirmar os valores, as normas que sustentam essa ordem social. O seu objetivo é promover a legitimidade do sistema penal, criar um ambiente de respeito às normas, motivar os cidadãos para que eles se comportem de acordo com a lei, mas não por medo, como nós temos na prevenção geral negativa, mas sim pela internalização dos valores sociais, tá? Ainda, e aí passando um pouco por todos os tipos de prevenção, quando nós tratamos da prevenção geral negativa, o foco é no efeito intimidador daquela punição, ou seja, no medo de sofrer sanções legais, como forma de desmotivar o cometimento de crimes, né? O seu objetivo é evitar que potenciais infratores cometam os crimes, agindo como um mecanismo de dissuasão, baseando-se nessa ideia de que o crime não compensa. Quando a população vê outra pessoa ali sendo penalizada por esse crime, aqueles que queriam praticar aquilo devem ficar com medo de praticar, porque eles veem que o sistema de justiça, ele funciona e que ele vai ser penalizado. É esse efeito intimidador, intimidatório da pena em outra pessoa. Na prevenção especial positiva, nós temos essa busca especial, por quê? Porque é destinado ao condenado, e por que positiva? Porque nós buscamos a reintegração social do infrator, utilizando essa pena como um meio de ressocialização. O objetivo da prevenção especial positiva é transformar o comportamento do condenado para que ele possa conviver em sociedade de uma forma harmoniosa, sem reincidir. Quando nós tratamos da prevenção especial negativa, o foco está na neutralização daquele criminoso, impedindo que ele pratique novos crimes durante o cumprimento da pena, né? Então, aqui o objetivo, ele não é a ressocialização em si, mas é a proteção da sociedade, isolando esse infrator. Isso com relação à teoria relativa da pena dentro de penologia. Sobre prevenção primária. A prevenção primária busca ali evitar que o crime ocorra, intervindo nos fatores sociais, econômicos, culturais, como implementando direitos sociais de maneira universal, progressiva, políticas públicas de educação, redução da pobreza, urbanização de áreas de risco, fortalecimento de vínculos comunitários. Prevenção primária, né, aquela indireta, focada na sociedade de uma forma geral. Prevenção secundária foca em grupos que apresentam maior risco de cometer crime, procurando ali impedir que eles avancem nesse comportamento criminoso. E aí nós temos como exemplo programas de monitoramento de jovens em situação de vulnerabilidade, ações preventivas em áreas de alta criminalidade, policiamento ostensivo, entre outras. A prevenção terciária se destina à reinserção social de indivíduos que já cometeram crimes, né, visando prevenir a reincidência.
como programas de ressocialização, ensino técnico em penitenciárias, acompanhamento psicológico para aquele egresso do sistema prisional. Essa é a prevenção terciária. Passada todas as formas de prevenção aqui dentro de criminologia, você acerta a questão. Portanto, sobre um expoente da Escola de Chicago, nós temos aqui alguns, como o Ernest Burgess, o Robert Park, o Clifford Shea e ainda o Henry Mackay, né? Aqui você me citou um expoente da teoria do etiquetamento, Becker, certo? Então, aqui você acaba confundindo os expoentes, errando a questão, portanto. Na verdade, não me veio nenhum na minha cabeça na hora. E aí você trouxe o Becker ali. O Becker é o mais marcante, né, por ser a primeira teoria que nós estudamos com afinco quando nós tratamos da teoria do conflito, né, o etiquetamento, ele é uma teoria que tem ali um marco importante dentro de criminologia, então é por isso que a gente marca esse nome do Becker. Mas, paciência, confundiu, não deixou de responder, é nessa linha mesmo. Sobre o criminoso fronteiriço, ele surge ali com a semi-imputabilidade, principalmente pelos ensinamentos de Ferri, lá na escola positiva, né? Do ponto de vista criminológico, os criminosos fronteiriços, eles são pessoas que se enquadram nessa zona limítrofe entre a doença mental e os indivíduos que têm uma sanidade mental normal, digamos assim. Eles são semi-imputáveis, são pessoas que acabam delinquindo devido ali a um distúrbio de personalidade, como um transtorno de personalidade antissocial, transtornos sexuais, entre outras. A linha é entre a rigidez e a sanidade mental. Perfeito aqui a sua resposta. Em criminologia, eu também fecho a sua nota com um total de 75 pontos, Iago. Dentro de direito, eu te perguntei quando é que se admite a pena de advertência, segundo a Lopes. Se admite a pena de advertência que é aplicada de maneira verbal no caso de falta de cumprimento dos deveres ao infrator que é primário. A partir do artigo 67, que trata das principais penas na LOP, até ali o artigo 76, 75, que vem trazendo as modalidades, né, quando se aplica uma, quando se aplica outra, esses artigos são essenciais para a sua prova, tá? Então, a leitura desses artigos deve estar na ponta da língua, assim como os prazos dos procedimentos administrativos, né, disciplinares, também deve estar ali, pelo menos para que serve a quantidade de testemunha e o prazo para o encerramento desses procedimentos, né? PAD, sindicância, apuração preliminar. Por quê? Porque a partir das sanções é que nós aplicamos os procedimentos. E cada sanção tem lugar a depender do cometimento de alguma falta do servidor. A advertência acontece quando ele deixa de cumprir os seus deveres funcionais e ele é primário, né? Então, era isso que você deveria ter respondido de acordo com o artigo 71 da LOP. Perfeito, aqui, Iago. Então, essa questão, portanto, você erra, você respondeu de uma forma muito vaga e deu a entender que você não sabia esse conteúdo. Eu não sabia mesmo. Sobre a lei de abuso de autoridade, aqui, muito bom. O abuso de autoridade, ele não pode, de forma alguma, ser punido em uma forma culposa, apenas de forma dolosa, quando há intenção de cometer a infração. Além disso, a própria lei de abuso de autoridade nos traz ali alguns aspectos do dolo específico especial a fim de agir. O agente público, ele age com esse dolo específico quando ele comete a conduta por mero capricho ou satisfação pessoal, ou ainda para prejudicar terceiro, ou para beneficiar a si próprio ou a outrem, né? Então, de uma forma culposa, o abuso de autoridade não pode ser penalizado. Tudo certo com a sua resposta aqui. Sobre essa característica da discricionariedade para inquérito policial, significa que o delegado de polícia, ele tem essa discricionariedade, ou seja, o senso de conveniência e oportunidade para decidir
quais são as diligências que serão necessárias durante uma investigação, sempre respeitando os limites legais. Então, ele pode seguir numa linha investigativa que a sua autonomia jurídica e funcional, ela permite a ele. Então, por exemplo, se ele acha que é um latrocínio, ele segue numa linha investigativa. Se ele acha que é um homicídio, ele segue em outra linha investigativa. Sobre as motivações, se isso foi passional ou não, se é um suicídio, se é um homicídio, tudo isso depende da análise técnico-jurídica do delegado de polícia, da autoridade policial. Tá? O que significa a discricionariedade? Que durante esse procedimento ele tem essa margem de liberdade. Porém, de forma alguma, ele pode trazer essa discricionariedade para instaurar ou não um inquérito policial. Há várias questões nesse sentido. Se é discricionário, então ele não está obrigado a instaurar um inquérito policial? De forma alguma. Se houver justa causa, o delegado, ele instaura, inclusive de ofício, o inquérito policial. Então, na falta de justa causa, ele não instaura, tendo a sua análise, mas tudo isso deve ser motivado. Inclusive, se ele não instaurar, cabe um recurso ao chefe de polícia para que ele explique essas razões da não instauração desse inquérito. Perfeito aqui? Aqui você acerta a questão, tá? Sobre os poderes da União, artigo 2º da nossa Constituição Federal, que traz ali o princípio da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, são os 3 poderes da União, que são independentes e harmônicos entre si. Aqui tudo certo com a sua resposta também. Sobre noções de direito, eu fecho a sua nota com um total de 75 pontos, Iago, e a gente fecha essa arguição com um total de 75 pontos também. Perfeito? Obrigado, professor. Maravilha. Vitor, vou seguir com você. Só mais um segundo para a água, tá, pessoal? Hoje minha garganta não tá tão boa, não. Bom, maravilha. Então, podemos seguir. Sigo com você, Vitor. Perfeito. Vamos, então. Candidato, boa tarde. Boa tarde, excelência. Iniciamos a sua avaliação pela disciplina de noções de direito. Candidato, eu gostaria que o senhor definisse para mim o que é o poder disciplinar dentro do direito administrativo. Um momento, excelência. Excelência, o poder disciplinar dentro de direito administrativo está adstrito à possibilidade da administração pública impor sanções às pessoas que estão dentro da hierarquia do poder administrativo. O poder disciplinar, ele decorre do poder hierárquico dentro de direito administrativo, que é aquele poder que expõe a possibilidade da administração pública de estruturar a administração pública conforme ela entende necessário e correto. Candidato, qual é o nome dado ao ato que investe o cidadão em um cargo público? Excelência, segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil, o ato que também a Constituição Federal, né, é a posse. A posse, pela Lei Orgânica da Polícia Civil, deve se dar em 15 dias a partir desse ato da publicação do ato, pode ser prorrogada por mais 15 dias conforme pedido do candidato, né, do aprovado no curso técnico profissional ali, e também é possível que ocorra a paralisação dessa posse por 120 dias por causas médicas. É o que estabelece a Lei Orgânica da Polícia Civil. Candidato, o que é o crime de feminicídio?
Excelência, o crime de feminicídio é uma novidade legislativa, veio no presente ano de 2024. Basicamente é matar as mulheres, né, por razão de condição do sexo feminino. E aí entende-se condição do sexo feminino, desprezo à condição de mulher, ou mesmo a violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito. Candidato, indique 2 situações fáticas que ensejam a demissão do policial civil conforme a lei orgânica da polícia. Excelência, a demissão do policial civil é uma penalidade administrativa conforme a lei orgânica da polícia. Se dá-se, né, geralmente quando o agente pratica uma infração penal, é uma das hipóteses. Nós temos também essa infração ocasionando a inaplicabilidade, a impossibilidade, melhor, de exercer o cargo por 5 anos, e a prescrição dessa pena é de 5 anos também. Perfeito. Candidato, partindo para a disciplina de criminologia, eu gostaria que o senhor me dissesse o que é a vitimização vicária. Excelência, a vitimização vicária ou vitimização indireta é aquela que atinge a sociedade, os mais próximos da vítima ou até mesmo a sociedade. Posso citar como exemplo um homicídio em desfavor de uma criança. Geralmente os pais da criança, a família da criança é impactada, e temos também a própria sociedade. Diante de um crime brutal cometido contra uma pessoa vulnerável, a sociedade também, de certa forma, se sentirá vulnerável. Então, a parte do iter vitimae relativo à vitimização vicária tem essa definição. Candidato, como é instituído o controle social formal no Brasil? Excelência, o controle social formal é aquele no qual o Estado participa ativamente da forma de conformidade da sociedade. No nosso ordenamento, nós temos 3 escalões desse controle social formal. Um primeiro escalão atinente à polícia judiciária. Na verdade, os escalões eles estão interligados com a persecução penal que nós temos no nosso ordenamento. Então, o primeiro escalão de controle social formal, a polícia judiciária, quem cumpre investigar as infrações, delinear acerca da autoria e materialidade das infrações. Em segundo escalão, nós temos o Poder Judiciário, ou melhor, nós temos o Ministério Público, quando oferta a denúncia, quando recebendo essas informações, promove a persecução penal em desfavor do acusado. E em terceiro escalão, nós temos, aí sim, teremos o Judiciário, Poder Judiciário, e alguns autores também integram ali a execução penal. Então, o controle social formal se compõe de 3 escalões dentro do nosso ordenamento. Perfeito. Candidato, no Estado Democrático de Direito, seria possível a adoção da teoria do direito penal do inimigo? Só um momento, Excelência. Excelência, o Estado Democrático de Direito, dentre outras características que tem, é a dignidade da pessoa humana. Adotar tais penas em um Estado Democrático de Direito e adotar o direito penal do inimigo, que é um direito de aplicação máxima, adotaram aplicações de penas de morte, de caráter cruel, outras penas que no nosso ordenamento não são admitidas, seria violar a dignidade da pessoa humana, seria violar o Estado Democrático de Direito. Portanto, não, Excelência. Candidato, o que é o iter vitimae? Perfeito. Excelência, o iter vitimae, de certa forma, ele pode ser interrelacionado ao iter criminis. O iter vitimae, para a criminologia, significa o processo de vitimização. Enquanto no direito penal nós temos o caminho do crime, de certa forma, na criminologia nós temos o caminho de estigmatização, de vitimização da vítima. O iter vitimae se compõe de vitimização direta, indireta, heterovitimização, Excelência, acredito que se compõe dessas fases, e basicamente é o processo de vitimização Perfeito. Candidato, partindo para a língua portuguesa, eu gostaria de saber do senhor qual é a diferença entre as palavras perca e perda. Só um momento.
Excelência, a palavra perca está adstrita a um substantivo, é um substantivo, enquanto a palavra perda é uma conjugação verbal. Candidato, cite uma situação em que seja proibido o uso da vírgula. Excelência, será proibido o uso da vírgula para separar o sujeito do predicado. Candidato, o que são os homônimos perfeitos? Ok, excelência. Os homônimos perfeitos são aquelas palavras que se falam de forma idêntica e se grafam de forma idêntica, mas detêm significados diferentes conforme o contexto. Posso citar como exemplo a palavra banco. Podemos usar a palavra banco para nos referir ao assento, grafado com 2 S, e o banco pode ser utilizado também para referir-se à instituição financeira. Candidato, qual é o plural do substantivo calça azul marinho? Só um momento, excelência. Excelência, o plural da palavra calça azul marinho é calças azuis marinho. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Eu que agradeço. Vitor, vamos lá. Sobre o aspecto postural. Perfeito, é isso. A gente mantém isso até a data da sua avaliação. Sobre conteúdo e a forma de oratória. Aqui você acaba, em algumas questões, extrapolando, e por isso você pode se prejudicar, tá? Dentro da LOP, por exemplo, eu te questionei uma coisa sobre demissão. E aí você respondeu a minha questão respondendo como demissão a bem de serviço público, porque a prática de infrações penais, como crimes funcionais, crimes contra a administração pública, né, praticados por funcionário público, ensejam a demissão a bem do serviço público e não a demissão. A demissão está no artigo 7.4, a demissão a bem do serviço público, artigo 7.5. Além disso, você me traz outras informações que não foram questionadas e que aqui não tinham relação nenhuma, como prescrição de 5 anos, realmente é de 5 anos para as penas sujeitas, para as infrações sujeitas à demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria e disponibilidade, 5 anos. O restante, prescrição em 2 anos. Ainda essa incompatibilidade, né? Você trouxe a informação correta. Demissão, 5 anos de incompatibilidade. Demissão a bem de serviço público, 10 anos de incompatibilidade. Porém, aqui você traz diversas informações e a pergunta não é respondida. Sobre o caminho da vítima ali, né, o intervitimae, mesma coisa, você respondeu super corretamente. E aí você tentou trazer as fases que eu não te perguntei. E as fases você respondeu de uma maneira incorreta, porque esse caminho da vítima, ele inicia na intuição e ele vai até a consumação. Esse caminho da vítima, ele descreve a vitimização primária, né? Aquele ato em que a vítima, primeiro, ela começa a ter a intuição, a cogitar que ela pode ser vítima de um crime, depois disso ela começa a se preparar, né? Tendo ali mecanismos de defesa ao seu alcance, depois ela dá início aos atos executórios, né? Tentando colocar esse mecanismo de defesa à prova. Por fim, a consumação no intervitimae é a tentativa do intercriminis. Por quê? Porque se consuma o intervitimae quando o agente, por circunstâncias alheias à vontade dele, não conseguiu tornar essa vítima vítima. E aí, no intercriminis, no caminho do crime, isso seria a tentativa, não chegando à consumação, tá? Então, aqui, só que eu não te questionei as fases, por isso que eu falo, se você acaba trazendo mais informações, pode ser que você traga de uma maneira incorreta, então busque sempre se atentar ali ao enunciado da questão. Fora isso, perfeito, não sou a pessoa que fala que é para responder da forma mais objetiva possível, você pode acrescentar dados, mas esses dados, eles não podem ensejar uma nova questão. Então, por exemplo, o prazo para prescrição não tinha relação nenhuma com qual é a hipótese de demissão.
Entende? É que eu não lembrava. É que eu literalmente só lembrava da demissão a bem de serviço. Aí eu tentei colocar mais os elementos para ver se eu não perdi a questão. Entendi. Porque as outras questões mais difíceis, que é a prescrição, a inabilitação, tudo eu lembrava. Aí quando chegou na hipótese que ensejava, eu me deu um branco total. Como que essas hipóteses de demissão a bem de serviço público, como que é bom que a gente decore? A gente tem que saber que demissão são 6 hipóteses, né? Então, nós temos ali no artigo 75 no artigo 74 da LOP, nós temos as hipóteses de demissão. As hipóteses de demissão são abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência intencional e reiterada no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos, insubordinação grave, ausência no serviço por mais de 45 dias, interpoladamente durante um ano. Como que a gente decora isso? Abandonou o cargo ou se ausentou por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano, demissão. Que mais tem aqui? Coisas como insubordinação grave, ineficiência, né? Então, é aquele servidor público que está sempre ali protelando, teimoso, né? Aquele que causa uma desordem no local de trabalho. Além disso, procedimento irregular de natureza grave, um tipo penal aberto ali, né, que leva o corregedor a interpretar isso e aplicar no caso concreto. E, por fim, nós temos ali a aplicação indevida de dinheiros públicos. Não sendo essas 6 opções envolvendo crime, demissão a bem de serviço público. Tá? Então, aí a gente decorando essas 6 hipóteses e fazendo uma linha lógica dessas 6 hipóteses, a gente consegue chegar se o examinador está questionando sobre demissão a bem de serviço público. Demissão a bem de serviço público são mais hipóteses, né? E aí nós já temos que decorar também os deveres, as transgressões, né? E aí tudo isso nós aplicamos advertência para falta de cumprimento de dever ao infrator primário, na reincidência de falta de cumprimento de dever ou transgressão disciplinar, repreensão, não tendo a repreensão se há dolo ou má fé no descumprimento dos deveres ou na transgressão, nós aplicamos a suspensão também pode se dar ao reincidente na causa de repreensão, e a multa é uma forma ali de não perder aquele servidor público no local de trabalho por ser conveniente ao serviço policial. E aí a multa se dá na transformação da suspensão em uma multa de 50% no dia do salário desse servidor. Suspensão até 90 dias, e aí, a partir desses aspectos, nós temos demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que o próprio artigo, ele já acaba remetendo para a gente em quais hipóteses. Certo? Aqui é uma linha lógica. A LOP, a gente tem que ter ali sempre um mapa mental e tentar levar na lógica o que o examinador está perguntando. Porque a LOP é uma lei, assim, muito lógica mesmo. Você consegue construir um raciocínio com base nisso. Ok. Bom, já que eu estou falando... Pode falar, Vitor. Eu ia mudar de assunto, mas não sei se eu ia continuar. É que eu ia perguntar das fases do iter vitimae, porque no material que eu estudo não tem, e eu respondi com base no que está lá. E aí, tipo assim, fala do iter vitimae e aí começa a destrinchar sobre a vitimização direta e indireta. E eu pensei que fosse isso, o iter vitimae. Eu vou te explicar, então, fase por fase do iter vitimae. O iter vitimae, ele pode sim ser correlacionado com o caminho do crime, né? Essa teoria do iter vitimae veio por Edmundo de Oliveira, e esse caminho da vítima consiste num conjunto de etapas que se operam cronologicamente no desenvolvimento da vítima. Inicia-se com a intuição, que é quando se planta na mente da vítima a ideia dela ser prejudicada. Então, olha, eu posso ser vítima de alguma coisa. Depois, nós passamos para os atos preparatórios, e tudo isso da visão da vítima. O que é o ato preparatório? É quando a vítima começa a tomar medidas necessárias para se defender daquele ataque ou para ajustar o seu comportamento para que aquele ataque não venha. Ainda nós temos o início da execução, que acontece no momento em que a vítima começa a preparar a sua defesa, aproveitando a chance que ela dispõe naquele momento.
Depois vem a execução, que se dá quando é colocada à prova esse mecanismo de defesa e há uma resistência dessa vítima. Depois disso, a consumação. Quando se dá a consumação, quando o fato demonstrar que o autor não alcançou o seu propósito, ou seja, tentativa de crime contra essa vítima. Perfeito aqui? Perfeito, muito obrigado, Pro. Maravilha. Então, já que eu iniciei por direito, eu vou iniciar por direito à correção, tá? O poder disciplinar, aqui muito bom, essa correlação que você fez com o poder hierárquico, você acaba explicando os dois poderes ali, e aqui sim, isso é um dado que enriquece a sua resposta, que passa para o examinador, que você tem pleno conhecimento desse conteúdo. O poder disciplinar é a faculdade da administração pública de aplicar sanções aos seus servidores e aos particulares que são vinculados à administração por um vínculo especial. É isso que diferencia o poder disciplinar do poder de polícia. Particular no geral, poder de polícia. Particular com vínculo especial, poder disciplinar. Poder disciplinar, ele também serve para os servidores públicos que cometem uma infração. Em razão dessas infrações cometidas, eles recebem uma sanção. Como nós temos a suspensão, por exemplo, de um servidor por má conduta. O poder disciplinar, ele está diretamente vinculado, né, ao poder hierárquico, que é esse poder de mando, de comando, né, de distribuir ordens, de fiscalização, de delegação, de avocação, essa estrutura interna da administração pública entre subordinado e superior hierárquico. Perfeito, muito boa resposta aqui. Sobre o ato que investe o cidadão em cargo público, posse. O ato, o nome desse ato é a posse, que ocorre após a nomeação, permitindo que o servidor ele comece a exercer as suas funções ali. Nós temos a nomeação, 15 dias depois, isso para a Polícia Civil de São Paulo, a posse, né? E aí se entra em exercício também em 15 dias, tá? Pode ser prorrogado por mais 15, além disso, se houver ali a orientação da junta médica, esse prazo pode ser suspenso por até 120 dias. Pro, nesse caso aí era melhor eu ter respondido só a posse, né? Sim. Nesse caso, eu não traria o prazo, tá? Porque isso pode ensejar uma pergunta que não ensejaria. Tá. E outra, aqui você falou da LOP, mas esse prazo não está só na LOP, né? Você não sabe se no espelho do examinador o que ele tem lá é do Estatuto dos Servidores Civis, que também tem esse mesmo artigo. O ato que investe cidadão em cargo público é denominado posse. Beleza. Sobre o feminicídio super importante, você respondeu aqui, eu estava com medo de você não responder de uma forma objetiva, mas você me trouxe de uma forma objetiva. Inovação da Lei 14.994, agora desse ano de 2024. O feminicídio significa matar mulher por razões da condição do sexo feminino, tem uma pena de reclusão de 20 a 40 anos. Ainda o próprio artigo, né, lembrando que feminicídio é um crime autônomo a partir desse ano, o próprio artigo nos traz o que é razões da condição do sexo feminino. É quando o crime envolve violência doméstica ou familiar, ou ainda menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O próprio artigo também nos traz causas de aumento de pena de 1/3 até metade, se o crime é praticado durante a gestação, 3 meses após o parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, inovação legislativa aqui, ou ainda se o feminicídio é cometido contra a pessoa menor de 14, maior de 60 anos, com deficiência, portadora de doença degenerativa que acarrete uma condição limitante ou de uma vulnerabilidade física ou mental. Ainda se aumenta a pena se esse crime é praticado na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima, ou se ele é praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência, ainda se ele é praticado ali nos casos de homicídio qualificado, né? Tudo isso, inovação legislativa, artigo 121A do nosso Código Penal. Aqui é importante trazer o conceito legal e trazer que esse feminicídio, ele se dá por razões da condição do sexo feminino. Nós temos o gênero da vulnerabilidade aí.
Sobre as situações aqui que indicam a demissão. Aqui nós temos, né, como resposta, essas situações trazidas do artigo 74 da LOP. Abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência intencional e reiterada no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos, insubordinação grave, ausência no serviço sem causa justificável por mais de 45 dias, interpoladamente durante um ano. Você deveria pegar 2 desses 6 casos aí trazidos pela LOP. Aqui, em direito, eu fecharia a sua nota, Vitor, com um total de 80 pontos, tá? Beleza. Indo para a criminologia, então, vitimização vicária. O que é vitimização vicária? Que você acerta a questão. É esse processo pelo meio do qual uma pessoa ou um grupo, ele sofre consequências de um crime ou de uma violência que foi cometido contra uma outra pessoa, um outro grupo. Familiares, amigos de uma vítima de homicídio, por exemplo, podem experimentar esse sentimento de medo, principalmente, de raiva, de culpa, de luto, mesmo que essas pessoas elas não foram diretamente afetadas ali pelo ato criminoso, né? Então, essa sensação de substituição da vítima mesmo, de insegurança, em que pese não tenha sido a vítima do crime, ela sente os sentimentos daquela pessoa que, de fato, foi a vítima real. Sobre o controle social formal no Brasil, o controle social formal no Brasil, ele é estabelecido, de fato, por essas instituições legais, regulatórias, que incluem todo o sistema de justiça criminal. São 3 seleções ali, né? São 3 escalões, como você trouxe. O primeiro é concretizado ali pela Polícia Judiciária, responsável pela investigação do crime. O segundo, pelo Ministério Público, ele é responsável por ofertar a denúncia. O Judiciário e a fase de execução penal estão nessa terceira seleção, nesse terceiro escalão, que traz para a gente aí essa correspondência com a nossa persecução penal. Primeiro a Polícia Judiciária, Ministério Público, partindo para o Judiciário em si. Além dessas, né, nós não temos só essas agências de controle social formal, nós temos outras agências governamentais, regulatórias, e eles funcionam como uma forma ali de buscar e assegurar o cumprimento da lei através da definição e aplicação das penalidades para condutas consideradas ilegais ou prejudiciais na sociedade. O controle social é um dos objetos da criminologia, ele pode ser formal ou informal. O formal, ele acontece quando o informal falha. O controle social informal, aquele que forma o indivíduo, né? Escola, igreja, família, que traz o indivíduo ali a submissão das normas sociais, ele é preventivo, educacional, enquanto o controle social formal, ele é repressivo, ele ocorre depois, né? Quando esse sujeito ele não consegue se adequar às normas sociais. Perfeita a resposta aqui. Sobre se é possível a aplicação da teoria do direito penal do inimigo, essa teoria trazida por Jacobs aí, né, que trata algumas pessoas como cidadãos e algumas pessoas como indivíduos no cumprimento de pena. Aquele considerado como indivíduo teria suprimidas as suas garantias constitucionais, os seus direitos fundamentais. E aí, isso é compatível com o Estado Democrático de Direito? É lógico que não. No Estado Democrático de Direito, nós temos ali a democracia que se pauta no respeito às garantias e direitos fundamentais, e ainda que o Estado ele não pode agir com arbitrariedade contrariando a lei. A Constituição Federal dispõe essas garantias e esses direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, eles não podem retroceder. Por conta disso, nós não aplicamos o direito penal do inimigo. Nesse Estado Democrático de Direito, essa adoção é considerada controversa, ela não é aceita. Por quê? Porque essa teoria propõe um tratamento diferenciado, um tratamento muito mais severo para determinados indivíduos que são considerados inimigos da sociedade. Isso viola princípios fundamentais do direito penal, como, por exemplo, a igualdade perante a lei, proteção de direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, que é ali a base de toda a nossa Constituição Federal. Esse sistema penal democrático busca
tão somente a justiça, a ressocialização, a proteção do direito de todos os indivíduos, mesmo aqueles que seriam ali considerados por Jacobs como inimigos, né? Aqui nós não temos inimigos, até porque essa definição ficaria a cargo do Estado. Quem seria o inimigo? E aí nós teríamos uma insegurança jurídica tremenda. Certa resposta aqui. O intervitimae, não vou passar de novo por ele, tá? Mas aqui eu retiraria alguns pontinhos seus, mas nada extremo ali. Você respondeu de forma correta. O intervitimae, de fato, ele consiste nesse processo para a vitimização, nesse conjunto de etapas que desenvolvem a vítima naquele crime. Portanto, aqui em criminologia, eu fecharia a sua nota, Vitor, com um total de 97 pontos, tá? Beleza. Sobre português, eu te questionei qual era a diferença entre perda e perca. E aí, você me respondeu de uma forma contrária, porque você acabou confundindo, tá? Perca é uma forma do verbo perder, conjugado ali no presente do subjuntivo, né? Que eu perca, que tu percas, que ele perca. Já perda é um substantivo que indica algo que se perdeu. Como, por exemplo, lamento a sua perda. Ou eu quero que ele não perca o jogo, né? Então, perca, verbo, perda, substantivo, palavras parônimas ali. Sobre uma situação em que seja proibido o uso de vírgula, você respondeu corretamente, não se usa vírgula entre sujeito e predicado, não se separa o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Então, nós temos que não se separa o sujeito do predicado através de uma vírgula, né? SVC, sujeito, verbo, complemento, andam sempre juntos sem essa presença de vírgula. Perfeita a resposta aqui. Sobre os homônimos perfeitos, nós estamos tratando da homonímia, né? Nós sabemos que nos homônimos nós temos aqueles que são homônimos homógrafos, ou seja, aqueles que se escrevem de uma forma igual, mas a pronúncia é diferente. Homônimos homófonos, aqueles que se escrevem de forma diferente, mas a pronúncia é igual. E ainda nós temos os homônimos perfeitos, que são aqueles que têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas com significados completamente diferentes, como banco. E aqui legal que você trouxe essa diferenciação, porque acento com 2 S e acento com C são homônimos também, né? E aí você fez questão de trazer, achei legal a sua sacada aqui, não é uma sacada que eu retiraria, não. Eu ia perguntar, porque eu fiquei com medo de se eu falar, ele me perguntar, mas como que grafa esse banco? Aí eu ia estar lascado, né? Uhum. Na realidade, o acento com 2 S e acento com C são homônimos homófonos, né? Então, legal essa sacada, eu não retiraria, não, e também não acho que os examinadores achariam isso ruim. Eu acho que foi aqui uma demonstração de conhecimento mesmo, de mostrar para o examinador que você sabia, inclusive, como é a grafia que você está aplicando nesse estudo da homonímia. Beleza. Então, perfeito. Outro exemplo, manga, né? Manga da camisa, manga fruta, entre vários outros homônimos perfeitos. Já aqui, no plural do substantivo calça azul marinho é uma cor ali, é um adjetivo que é invariável. Portanto, calças azul marinho seria a resposta dessa questão, tá, Vitor? Tá. Aqui você erra a questão, portanto. Okay. Em português, infelizmente, eu fecharia a sua nota com um total de 50 pontos, tá? Você erra a primeira e a última questão. Okay. E aí, hoje, nós encerraríamos a sua banca com um total de 78 pontos. Ok. Perfeito? Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora vamos, Isabelle. Candidata, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Iniciamos a sua avaliação pela disciplina de Direito. Inicialmente, eu gostaria de saber da senhora o que é o Instituto do Habeas Data.
Excelência, o habeas data é um remédio constitucional que garante ao indivíduo impetrante conseguir acesso a dados. Esses dados podem estar em sites do governo, né, instituições governamentais, para um recadastro, uma alteração, ou apenas a nível de verificação de dados. Candidata, o que são os indícios? Excelência, indícios, eles referem-se a... Só um momento, Excelência. Certo. Excelência, indícios, eles indicariam, são indicativos de um cometimento de um delito, por exemplo, né? Serviriam como provas, como bases, né, na investigação. Candidata, o que é o peculato furto? Excelência, o peculato é um crime funcional, um crime de funcionário público contra a administração pública, e o peculato furto, que a Excelência perguntou, Isso. o funcionário público, ele detém o bem e ele ou ele tem, perdão, só um momento. O peculato furto, Excelência, o funcionário público, ele ou se apropria ou permite que um terceiro se aproprie, por condições do cargo. Perfeito. Candidata, cite 3 fundamentos da República Federativa do Brasil. Excelência, 3 fundamentos: soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Candidata, partindo para a disciplina de criminologia, é correto afirmar que a criminologia se estrutura a partir de um método dedutivo? Excelência, a criminologia, ela não se vale do método dedutivo, e sim do método indutivo. Candidata, qual é a teoria que enfatiza que o crime é resultado de um processo de aprendizagem? Excelência, seria a associação diferencial. Candidata, em relação aos fatores da criminogênese, o que são fatores endógenos? Excelência, fatores endógenos são fatores genéticos, são fatores ligados à condição genética, né? Pelo que me recordo, seriam ligados à genética do indivíduo. Candidata, qual é a diferença entre a macrocriminalidade e a microcriminalidade? Só um momento, Excelência. Perdão, Excelência, no momento não me recordo. Candidata, partindo para a disciplina de língua portuguesa, existe alguma diferença no uso dos pronomes onde e aonde? Sim, Excelência. Onde indica um lugar fixo e aonde indica movimento. Candidata, conjugue o verbo medir no presente do indicativo. Excelência, você me permite utilizar o papel? Sim. Excelência, o verbo medir no presente do indicativo ficaria
eu meço, tu medes, ele mede, nós medimos, vós medis, eles medem. Perfeito. Candidata, qual é o plural da palavra guarda civil? Excelência, o plural da palavra guarda civil é guardas civis. Candidata, na frase, ela gosta de mexer na terra. A palavra mexer é grafada com X ou com CH? Mexer é grafada com X, excelência. Perfeito, candidata. Muito obrigada e boa sorte. Obrigada, excelência. Isa, vamos lá. A sua postura, muito boa. Todas as bancas, e aí eu vejo as suas bancas, você sempre mantém o mesmo padrão comportamental. Muito legal isso, né? A sua forma de resposta é uma forma fluida, né? Trazendo ali para o examinador aquilo que ele quer. Sobre conteúdo, tá? Hoje, nessa arguição, você acaba cometendo alguns equívocos, né? Principalmente na disciplina de criminologia. Em direito, sobre indícios, também eu não consideraria sua resposta como uma resposta correta, até porque está no próprio texto legal, né, do CPP, o que seria indícios. Há algumas escorregadas, como fatores endógenos, você vai responder sobre ser só genética, e fatores endógenos não têm relação apenas com a genética. Os fatores endógenos, eles podem ser ali de origem da antropometria, né, quando nós tratamos da bertiolagem, ainda da antropologia, que está ligada ali com o Ambrosio, da biotipologia, e Sheldon traz para a gente o ectomorfo, o mesomorfo, o endomorfo. Além disso, fatores como a neurofisiologia, a endocrinologia, que trata dessa função hormonal, e aí nós temos também a genética criminal. Mas isso significa o quê? Que os fatores endógenos, eles estão na constituição do criminoso. Seja isso um fator genético ou não. Seja um fator desenvolvido ou não. O foco não é exógeno, não está ali no seio social, está nele. E aí isso pode ter uma relação ali psicológica, psiquiátrica, ou pode ser da genética, ou do seu sistema hormonal, né? Tudo isso pode ser desenvolvido também. O que importa é que está dentro da constituição dele. Então, sobre conteúdo, Isa, sobre a grafia aqui de mexer sempre com um X, né? Aqui você acerta a questão. O plural da palavra guarda civil. Guarda não flexiona quando ele é um verbo. Nesse caso, ele é um substantivo. Portanto, se nós temos dois substantivos, ele vai se flexionar normalmente. O plural é guardas civis, mas o plural de guarda-roupa é guarda-roupas, tá? O examinador quis fazer essa pegadinha ali para diferenciar guarda substantivo e guarda verbo. Sobre o verbo medir no presente do indicativo, aqui você respondeu corretamente. O presente do indicativo é aquele tempo que se conjuga com o advérbio hoje, e além disso, o indicativo é aquele modo que indica uma certeza. Eu meço, tu medes, ele mede, nós medimos, vós medis, eles medem. Perfeita resposta. Sobre a diferença dos pronomes relativos onde e aonde, o onde é utilizado com verbos que não indicam movimento, com locais fixos, estáticos, como onde você mora, quem mora, mora em local fixo. Agora, o aonde, ele é utilizado para verbos que indicam movimento, como, por exemplo, aonde você vai, né? Para onde você vai, direção, movimento. Perfeito aqui. O a é essa preposição que indica normalmente movimento. Em português, eu fecho sua nota com um total de 100 pontos, Isa. Em criminologia, macro e microcriminalidade. Aqui, você poderia ter pedido sinônimo, tá?
Macrocriminalidade envolve crimes que são complexos, crimes do colarinho branco, crimes como organizações criminosas, aqueles que têm um alto impacto social, um alto impacto econômico, mais difícil de ser investigado e desenvolvido, né? Nós temos aqui as cifras douradas nessa macrocriminalidade. A microcriminalidade, por outro lado, se refere a crimes que são de rua, aqueles crimes menores, como furtos, pequenos delitos, aqueles que geram uma insegurança social, muito ligado ali ao colarinho azul, né, aqueles crimes de rua. Sobre os fatores da criminogênese, aqueles que são endógenos, os fatores endógenos são fatores internos aos seres humanos que impulsionam ou pelo menos acabam contribuindo para o cometimento de delitos, né? São de ordens biológicas, psicológicas, institucionais, tem vários segmentos ali. O que importa endógeno está dentro do indivíduo, fator método biológico, né? Aquele que se estuda no próprio indivíduo. Sobre a teoria que enfatiza que o crime é resultado de um processo de aprendizagem, nossa teoria do consenso, desenvolvida por Sutherland, associação diferencial. A associação diferencial enfatiza que o crime é o resultado de um processo de aprendizagem no qual as pessoas, elas acabam adquirindo técnicas, valores, atitudes, justificativas que acabam facilitando a prática do comportamento criminoso. Essa teoria, ela destaca a influência social, a influência dessas relações interpessoais na formação do comportamento desviante, dizendo que tudo surge de um processo de interação entre as pessoas, né? Sutherland propõe que não há ali a criminalidade apenas pela miséria, pela pobreza, mas sim porque as pessoas se reúnem em grupos, e nesses grupos, assim como você aprende um trabalho, você também aprende o cometimento de delitos por meio de técnicas, por uma forma de mimetismo, lembrando ali de Gabriel Tarde. Perfeito aqui? Sobre a criminologia se estruturar a partir do método dedutivo. Não, né? Lógico que não. A criminologia passa a ter o status de ciência a partir da escola positiva exatamente porque ela adota o método indutivo experimental. Então, ela se preocupa ali em entender as origens do comportamento criminógeno, a etiologia desse comportamento, em um método empírico, indutivo, na aproximação dos seus objetos de análise. Aqui em criminologia, Isa, eu fecharia a sua nota com um total de 72 pontos, tá? Ok. Sobre direito, os fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º da Constituição Federal, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Perfeito, aqui é a resposta, você citou os 3 primeiros. Sobre o peculato furto, aqui mais uma coisa, você trouxe o peculato apropriação, tá? E não o peculato furto. Peculato é nosso primeiro crime, no título 11 do nosso Código Penal, que é aquele título que traz os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O caput do artigo 312 nos traz o peculato apropriação e o peculato desvio, que nos diz apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Parágrafo 1º do artigo 312 nos traz ali o peculato furto. O peculato furto é aquele em que o funcionário público ele não tem a posse do dinheiro, do bem, do valor, e ele subtrai, ou ele concorre para que esse bem seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que o cargo lhe proporciona. Então, qual é a diferença? Peculato furto, também chamado de peculato impróprio, aquele funcionário público, ele não está na posse daquele bem, mas ele utiliza do seu cargo, como, por exemplo, uma facilidade da entrada de algum local, de algum órgão público, para subtrair aquele
tem, tá? Lembrando que nós temos outras formas de peculato, né? Como o peculato culposo, quando o funcionário, ele concorre culposamente para o crime, e aí, nesse peculato culposo, se nós tivermos a reparação do dano, se essa reparação do dano, ela precede a sentença irrecorrível, se extingue a punibilidade. Se é posterior à sentença, se reduz de metade. Ainda nós temos o peculato mediante erro de outrem, que acontece quando o funcionário público ele se apropria de dinheiro ou de alguma utilidade no exercício do seu cargo que recebeu por erro de uma outra pessoa. É o caso do oficial de justiça, que ele vai intimar uma pessoa e na intimação a pessoa acha que tem que pagar para ele, e aí ela paga, isso veio por erro a ele, ao invés de dizer, não, a senhora vai ir fazer o pagamento no fórum, chamada a ser ouvida no fórum, ele recebe esse dinheiro. Ainda nós temos formas de peculato eletrônico, né? A inserção de dados falsos em sistema de informação ou a modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informação. Várias modalidades de peculato aí. A diferenciação entre peculato, furto e apropriação é que no furto não há a posse inicialmente. Uhum. Sobre os... Confundiu, né? Sobre os indícios, aqui nós temos o artigo 239 do nosso Código de Processo Penal, e o artigo 239 nos diz o seguinte, que se considera indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por meio de indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Qual é o maior exemplo aqui? É uma circunstância que é conhecida e é provada. Por meio dessa circunstância conhecida ou provada, por indução, eu consigo comprovar um outro fator dentro desse crime. Por exemplo, eu tenho um principal suspeito para um crime de homicídio. Esse principal suspeito, eu creio que ele estava na cena do crime, naquele dia que aconteceu. E aí, o suspeito, ele consegue provar que ele tinha um álibi. Ele não estava aqui. Ele estava em outro país, na mesma hora do cometimento desse delito. E aí ele consegue comprovar isso através de passagens, câmeras de segurança, testemunhas. Ele consegue comprovar que ele não estava aqui. Se ele não estava aqui, não tem como ele pessoalmente ter cometido aquele delito. Isso é um indício, é uma circunstância que, conhecida e provada, é ligada ao fato que se quer demonstrar e, por isso, permite, por meio de uma indução, concluir a existência de outra ou outras circunstâncias. Perfeito? Sobre o habeas data. A habeas data é um remédio constitucional que permite ao cidadão ter acesso a informações pessoais que estejam registradas em bancos de dados público ou de caráter público, ou retificar essas informações, esses dados, se eles estiverem incorretos. O habeas data, vale lembrar que é um remédio gratuito, e essa retificação de dados, ela é dada a menos que a pessoa queira, que a pessoa queira fazer essa retificação no sigilo de um processo judicial. Perfeito aqui. O habeas data é um remédio constitucional que visa entregar ao cidadão, e aí informações da pessoa do impetrante, tão somente, salvo raras exceções, tão somente da pessoa do impetrante. Essas informações, elas devem estar ali em cadastros, por exemplo, de bancos de dados públicos, ou aqueles que pese não sejam públicos, tenham caráter de público, tá? Aqui você acerta a questão, portanto. Sobre direito, Isa, eu fecharia a sua nota aqui com um total de 50 pontos, tá? Você acertou a primeira e a última, errando ali as duas. Isso. Esse novo formato, eu confesso que, para mim, foi ruim, porque eu gosto muito de português. E eu sou formada em letras também, então o português para mim é mais tranquilo. Aí quando mudou esse formato, eu já fiquei em pânico, porque direito realmente eu preciso bater mais em cima dos conceitos, é mais decoreba mesmo, e assim eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas vamos ajustar.
Não, é só treinando dessa forma que a gente consegue ajustar, porque a gente está acostumado a fazer de outra forma, né? E aí, quando dá essa confusão mental e a gente tem um procedimento que a gente estava acostumado, parece que tudo some, que dá um branco, e que você está respondendo português e era para estar respondendo criminologia, e está respondendo direito, era para estar respondendo português. E o português, para mim, já me dava uma moral, né? Você já ia mais com moral. Agora eu já pego direito de cara ainda. Você já pegaria a confiança. Eu acho, inclusive, que essa modificação se dá exatamente por esse motivo, porque a maior parte dos candidatos tem muita dificuldade em português. Então, essa diferenciação se você iniciar mal no português, o receio é que você vá mal em todas as outras disciplinas. Mas, no seu caso, você gostaria de começar por português. Isa, a gente peça a sua nota de hoje com um total de 74 pontos, tá? Tá ótimo, professor. Pessoal, vou encerrar aqui a nossa transmissão.